do que aquilo que você estava pensando. Quem sabe essa criança poderia ter nascido com algum problema, mas nós precisamos compreender isso. E aí, sendo um pouco calvinista, quando descansamos na soberania de Deus, em qual sentido? Entender que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável, e que por mais que muitas vezes dói aceitar a vontade de Deus, o próprio Jesus orou a respeito disso. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas no entanto seja feito o quê? Tua vontade. E aí Jesus cumpriu a vontade de quem? Do Pai, porque o Jesus homem ali sabia o quanto iria doer a crucificação, sabia o quanto era cruel aquela morte, mas ele se entregou porque ele entendia que a vontade do Pai era melhor que a vontade dele, porque a vontade do Pai, por mais que doa, irmão, mas lá na frente é bem melhor. Então, a sua oração, o seu jejum deve ser para que você compreenda a vontade do Pai e aceite, que nem sempre é a vontade de Deus é a nossa, quase nunca, e muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes a vontade de Deus vai contra aquilo que nós buscamos e esperamos. Davi falou, eu vou orar, meu Pai é misericordioso, olha, Deus é bom e maravilhoso, sim, mas aí quando ele entendeu, morreu. Sabe, irmão, aqui que está a questão. Ao tempo do luto, né? O tempo do luto precisa ser vivenciado. A Angélica teve um episódio que nós tivemos lá em Juazeiro, qual o irmão dela faleceu aqui, em Santo Antônio de Posse. E aí o Brasil não é um país pequeno. E aí quando nós fomos ver a passagem de Juazeiro para Campinas, naquela época só a ida estava R$4.000. Nós não tínhamos recurso. E ela não pôde vir no velório do seu irmão. Ela não teve a oportunidade de viver o luto, no sentido de ver, né? Então isso gera problemas também. Então viva o luto. Está desempregado? Chore. Se tiver INSS, chore mais, porque demora, né? INSS. Seguro, então, aposentadoria, então, tem que trabalhar até a idade dos pastores aí que eu conheço mesmo. Chore, irmão. Mas haverá um tempo que diz, o choro pode durar a noite, mas haverá um momento que nós teremos que sair dessa posição, secar as lágrimas, seguir em frente e continuar adorando a Deus, amém? Haverá um momento onde nós teremos que secar. Não sei o que você está passando, não sei o que eu passo, mas houve um momento que eu tive que dar um stop na minha vida e falar, chega de sofrer por isso, porque isso aqui não tem mais jeito. Se fosse vontade de Deus, é claro que nós temos que ter discernimento do tempo e o não de Deus, mas Davi ele teve discernimento, que não ia mais voltar, aquela criança não ia voltar mais, e é importante termos esse discernimento, porque senão a gente vai viver como aqueles que dizem, né, que excesso, que é depressão, que é excesso do passado, é isso, algumas coisas desse tipo, né? Se a gente ficar só preso ao passado, meu querido, se eu vou ficar preso ao meu passado, eu nem vou viver mais, meu passado é sujo demais. E se eu for ficar preso a algumas coisas, depois que eu me converti e pedi para Jesus, e Ele não me deu, eu vou viver frustrado e decepcionado. Então haverá momentos que vamos ter que secar as lágrimas, enxugar o rosto, coloca aí um Ferrari Black, um Azarro, nem que seja falsificado, que o original está muito caro, comprava muito no Paraguai lá, que era próximo, né? Mas era original. Coloca a sua melhor roupa e vem adorar o Senhor no culto, amém? Venha na quinta. Para mudar o ciclo, nós precisamos encerrar alguns ciclos. E para encerrar um ciclo e mudar, não é fácil. E aí Davi, ele compreendeu, por mais que venhamos aqui quinta-feira, a gente vem o quê? Buscar a vontade de Deus. Não é buscar a vontade nossa. Como disse o Léo aqui, tem igreja aí que vai falar que você vai buscar, que Deus vai dar, coloca Deus na parede. Irmão, quem somos nós para colocar Deus em algum lugar? Nós temos que nos colocar no nosso lugar de servo. Humilde como Davi, pequei contra o céu e contra ti, Senhor, mas a palavra do Senhor também diz que nós temos um Deus que é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados.
E nós temos que secar as lágrimas, trocar de roupa, trocar a vestimenta, para que possamos entrar no novo ciclo. Porque não é fácil, meu querido, mas a nossa vontade jamais manipulará a vontade de Deus. Nós temos que permitir que a vontade de Deus molde a nossa vontade, que o caráter de Cristo seja moldado em nós, não o contrário. Vivemos uma geração que pensa que sabe mais do que Deus. Aquele filme é bem interessante, né? Do Jim Carrey lá, do Poderoso, né? Se você estivesse no lugar de Deus, eu se eu estivesse no lugar de Deus já tinha fulminado o Corinthians, a torcida inteira. Se eu estivesse no lugar de Deus aí, meu querido, a igreja aqui já tinha comprado o quarteirão inteirinho aqui, igual a Lagoinha. Mas não é igual a Lagoinha, só os prédios. Mas nós não estamos no lugar de Deus. Essa é a minha vontade. Mas é a vontade de Deus? Até porque os corintianos também merecem a misericórdia do Senhor, amém? Eu amo os corintianos também. Só não amo o time. Então, irmãos, é muito importante a gente compreender. Eu falo isso experiência própria. Tenho sofrido. Não é fácil dar a volta toda. Até o meu carro deu a volta, irmão. Eu comprei o meu carro em 2011 aqui na Alpina Veículos. Coitado, foi lá para Juazeiro, rodou o Brasil inteiro, para lá e para cá. Voltou para Campinas. Agora está na oficina do irmão. Cansou também. Se desgastou, irmão. Vai chegar uma hora que eu não sei não, né? Vou ter que mudar o carro, mudar o ciclo. Se for depender da Angélica, já tinha mudado. Mas se for na conversa de mulher, né? Você muda tudo na hora que vai ver as contas, filho. Né? Mas é importante, irmão. Brincadeiras à parte, não é fácil. Mas quando a gente se entrega de fato, se entrega e aceita a vontade de Deus, irmão, o novo de Deus passa a ser prazeroso, amém?